Desde que os humanos caminharam pela primeira vez na Terra, as montanhas têm sido fonte de mistério, encantamento e temor. Com picos recortados perfurando os céus, espíritos invisíveis frequentemente falavam, sem aviso, em fúria trovejante. A avalanche. Hoje, ela ainda é uma das mais temíveis e destrutivas forças da natureza. Em algumas partes da Europa, comunidades inteiras vivem sob constante ameaça e se unem para sobreviver. Para aqueles que são atraídos pelos desafios da montanha, a tragédia está sempre presente. Tudo bem aí, Merbert? Tudo bem. Mas novas tecnologias prometem manter as vítimas vivas tempo suficiente para serem resgatadas de seus túmulos gelados. Em todo o globo, cientistas aceleraram o passo para espiar, entender, desvendar e finalmente descobrir como conviver com a avalanche. Na maioria das estações de esqui do mundo, o preço do ingresso do teleférico inclui proteção contra a fúria das nevascas. Isso acontece porque, nos bastidores, patrulhas contra avalanches, como aqui em Utah, sobem as montanhas ao amanhecer até o início das pistas onde as avalanches nascem. Armas especiais chamadas avalanchadores provocam os deslizamentos antes que a natureza tenha a chance de fazê-los inesperadamente. Vamos lá, prontos para abrir fogo. Prontos para o fogo? Fogo! Os resultados impressionam. Desde 1975, só no Colorado, nenhum esquiador foi vítima de uma avalanche dentro dos limites de uma estação de esqui. Mas, além das trilhas, fora desses limites, a coisa é bem diferente. Hoje, a explosão dos esportes de inverno expõe as pessoas a riscos que as gerações passadas nem poderiam imaginar. Dentro de seus domínios selvagens, a natureza dá as cartas e, muito frequentemente, vence. E isso não surpreende. Todos os anos, mais de 1 milhão de avalanches varrem as montanhas do mundo. Seu poder é indescritível. Uma avalanche pode viajar a mais de 300 quilômetros por hora, levando consigo milhões de toneladas de gelo e neve, podendo reduzir concreto reforçado a frangalhos. A destruição é catastrófica. Na última década, milhares de pessoas morreram. Hoje, há um número crescente de pessoas tentando predizer onde e quando a neve pode se tornar violenta. Michael Wigley está entre elas. Ele comanda uma das maiores operações de integração entre helicópteros e esquis nas rochosas canadenses. Aqui em Blue River, na Colômbia Britânica, muitos dos esquiadores e snowboarders de elite do mundo vão além de seus limites na melhor neve do mundo. Este território é deles e a maioria está consciente dos riscos e foi treinada para enfrentá-los. São os principiantes de fim de semana que preocupam pessoas como Michael Wigley. Ele acredita que um dos fatores mais frequentemente ignorados nas montanhas é o bom senso. Nós crescemos na montanha e vamos lá todos os dias. E a conhecemos razoavelmente bem. Mas o que ocorre é que os jovens da cidade estão invadindo as montanhas. Alguns não têm ideia do perigo que estão enfrentando. E o perigo é real.
Os grandes sistemas climáticos carregados de umidade que despejam tanta neve no oeste do Canadá também preparam o palco para frequentes e violentas explosões da natureza. Para um ser humano engolido por sua fúria, a experiência é inimaginável. Se o traumatismo não causar sua morte, é provável que a asfixia o faça. Quando uma avalanche começa a ficar mais lenta, ela solidifica. A vítima fica presa nas garras dos destroços semelhantes a cimento. Na luta para respirar, a vítima derrete a neve em volta da face, onde ela recongela, formando uma máscara de gelo que impede o fluxo de oxigênio. Só 30% das vítimas que são totalmente soterradas sobrevivem e, geralmente, são resgatadas por outros membros de seu grupo. Não posso me mexer. Wiggly se dedica a ajudar a tornar esta parte das rochosas canadenses mais segura para as milhares de pessoas que se aventuram aqui a cada ano. Nós brincamos na neve, brincamos nas montanhas, e é lá que as avalanches acontecem. Mas que playground, hein? Mas, por mais complexo e místico que pareça, há simplicidade nele. A receita para uma avalanche é simples, se você souber o que deve procurar. O Wiggly e sua equipe começam todos os dias observando os picos nevados à procura de problemas em potencial. Primeiro você precisa identificar um declive em potencial. E então você tem de identificar a estabilidade do declive. E se a estabilidade for baixa ou moderada, e se houver uma garganta no caminho, é morte na certa. Eu não vou lá. A ciência moderna da neve faz parte da operação e os guias se reúnem 2 vezes ao dia para trocar informações num local que é uma verdadeira sala de guerra contra as avalanches. 1.500 nas faces leste e oeste, e esses são os resultados que colhem. Em termos simples, uma avalanche é o resultado final de um cabo de guerra constante entre a neve e a gravidade. Fatores como a temperatura, radiação e umidade são elementos-chave nessa equação. Precisamos remover as várias camadas. Ventos leves a Temperaturas moderadas. entre -2 e +4. Para entender melhor como esses elementos influenciam a estabilidade da neve, o Wiggly formou uma aliança com o Dr. Bruce Jameson, especialista em avalanches da Universidade de Calgary. Logo abaixo está uma camada de baixa densidade. Existe alguma faceta sobre a camada de neve compactada? Eu não sei. A operação fornece uma interação maravilhosa. Nós partilhamos informações pela manhã. Se alguém localiza uma avalanche num dia, podemos ir lá no dia seguinte e obter informações sobre ela. Além disso, conseguimos criar um banco de dados realmente maravilhoso sobre as condições das camadas de neve e das medições climáticas associadas às avalanches, tanto as naturais como as provocadas pelo homem. Jameson examina amostras de neve coletadas em campo para dissecar sua estrutura interna. A maioria das avalanches é causada quando uma nova camada de neve se acomoda sobre uma camada antiga. Flutuações na temperatura e umidade fazem com que a camada mais antiga se solte. O peso da camada nova é demais para suportar. Isso pode ser visto nos minúsculos cristais de gelo que dão estabilidade à neve. Os cristais pequenos e arredondados unem-se firmemente, criando uma camada compacta, enquanto outros cristais permanecem grandes e angulares, formando uma camada frouxa sobre a primeira. É como ter uma camada de graxa sobre a camada mais compactada. Uma bomba relógio esperando a gravidade ou um esquiador desavisado colocar a camada mais fofa em movimento. No mundo da segurança das avalanches, outros debates importantes estão começando a emergir. Estamos iniciando agora nessa profissão, começando a analisar como os fatores humanos afetam nossas decisões e como podemos lidar com isso. Os critérios são vulneráveis. Céu azul, estar lá com os amigos, estar cansado, estar no final do dia. Todos esses fatores podem afetar nosso julgamento. E realmente precisamos nos ater aos fatos para ver o que está havendo nas camadas de neve. Como está o clima, se o declive é muito íngreme, tomar decisões baseadas em fatos para podermos continuar desfrutando as montanhas no inverno por muitos anos. Em muitas partes do mundo, aventurar-se numa região de avalanches não é uma questão de escolha. Pode ser um fato da vida. A
Noruega é um dos lugares mais incríveis de toda a Europa. Mas nessa terra encantadora, de montanhas majestosas e fiordes de tirar o fôlego, avalanches mortíferas e frequentes fazem parte do cotidiano. Christer Christensen é uma espécie de caçador de avalanches. Seu trabalho é manter as pessoas longe do perigo, uma tarefa dificultada pela geografia singular dos declives do oeste da Noruega. O que é especial sobre a topografia desta área é que temos vales esculpidos por glaciares. Lá em cima, os declives têm cerca de 30 graus. É onde as avalanches vão começar. Mas quando a avalanche passa por sobre o penhasco, ela acaba atingindo o vale. Nós temos então uma tremenda rajada de ar no vale. Ventos com força de furacão misturados com toneladas de gelo e neve descontrolados devastam a Noruega a cada inverno. Povoados inteiros já foram varridos do mapa e incontáveis vidas perdidas. Além de estradas isoladas e paralisadas. No entanto, é difícil escapar do perigo. O problema de morar nesta área é que há um espaço muito limitado e seguro bastante para qualquer edificação. Além disso, as linhas de comunicação entre essas áreas estão em perigo por causa das avalanches. Em muitos casos, é preciso construir uma estrada entre a montanha e o fiord. Em certas partes da Noruega, ocorrem tragédias inimagináveis para o resto do mundo. Como a que ocorreu recentemente na comunidade de Lyngen, onde um grupo de idosos estava viajando de ônibus num dia que acreditavam ser normal. Mas um pouco mais adiante, uma avalanche havia bloqueado a estrada e seus planos foram alterados para sempre. Conforme os veículos chegavam, os motoristas imaginavam quanto tempo as autoridades levariam para liberar a estrada. De repente, o impensável aconteceu. Logo acima, uma avalanche feroz se abateu sobre o grupo. Num instante, o ônibus e uma escavadeira foram lançados como brinquedos dentro do fiord gelado. Ao todo, 7 pessoas foram atingidas. 5 morreriam, incluindo todos que estavam no ônibus. Como o primeiro policial a chegar ao local, Marcus Svensen fala por muitos membros da comunidade. Lyngen é um lugar onde todos se conhecem, então é muito difícil porque todos acabam envolvidos num acidente. E 5 pessoas foram levadas de uma maneira muito rápida e brutal. As operações de resgate revelam detalhes horríveis. Um jogo de dados mortífero. Algumas horas antes dos idosos terem morrido, o mesmo ônibus estava repleto de estudantes trafegando no mesmo trecho da rodovia. Agora, os destroços são um poderoso testemunho do quão imprevisível e mortífera a natureza pode ser nas montanhas nevadas do mundo. Por mais chocante que tenha sido o desastre de Lyngen, tais tragédias são difíceis de evitar, dado a fragilidade das áreas que as pessoas escolheram para viver.
A grande diferença entre as pessoas que procuram as montanhas para se divertir e as pessoas que vivem nelas é que as pessoas que vivem nas montanhas e têm de ir ao trabalho todos os dias ou à escola não podem escolher se vão entrar numa região de avalanches ou não. Então, a sociedade tem de aceitar essa responsabilidade e tentar fazer o melhor para minimizar os riscos para essas pessoas. Christensen trabalha para o Instituto Geotécnico da Noruega, com sede em Oslo. Um grupo que coordena a previsão de avalanches e os serviços de emergência para milhares de pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis. Como outros especialistas em avalanches, Christensen precisa lidar com a realidade da impossibilidade da previsão exata das avalanches. Mas, com tantas vidas em risco, ele usará todos os recursos disponíveis para tentar. Você nunca pode dizer exatamente quando, como ou se uma avalanche vai começar. Você não tem a precisão necessária para dizer uma avalanche vai ocorrer na área tal às 4 horas de hoje. Com os métodos de que dispomos hoje, isso é totalmente impossível. Uma ferramenta útil que ajuda a aumentar a precisão das previsões é um sistema de computador chamado Vizinho a Vizinho. Ele compara as condições da neve e a frequência das avalanches ano a ano. Nós comparamos as condições de hoje com as da nossa base de dados. Então podemos observar 10 dias semelhantes ao de hoje. Tivemos avalanches em todos esses dias? Então, é possível que também tenhamos uma avalanche hoje. Se as condições se tornarem problemáticas, a decisão mais urgente é determinar se a ameaça é real o suficiente para evacuar cidades ou fechar trechos de rodovias. Levando em conta o que aconteceu em Lingen, isso é assunto sério. E hoje, Christensen e o Departamento de Rodovias optaram por uma ação preventiva numa estrada em zigue-zague na montanha. Tendo colocado dinamite ao longo do cume, eles vão provocar uma avalanche enquanto mantêm os motoristas a uma distância segura. Du ser ett rart streck där. Com centenas de estradas sob ameaça na Noruega, as autoridades reconhecem que é praticamente impossível manter todas seguras o tempo todo. Há tantas estradas em risco na Noruega que protegê-las todas custaria uma soma proibitiva. Isso foi calculado em muitos bilhões de krones noruegueses para proteger as estradas a um nível aceitável. Então eu acho que isso é uma coisa com a qual precisaremos conviver por muito tempo. Pelo menos nas estradas menores. A enormidade do problema das avalanches não impediu os noruegueses de buscar maneiras novas e diferentes de lidar com elas. O Instituto Geotécnico Nacional lançou uma grande campanha para tentar manter o controle. Representantes de campo espalhados por todo o país estão identificando os lugares mais perigosos. Equipes de fotógrafos estão alçando voo num esforço laborioso para criar um mosaico digital do país inteiro. Esse novo banco de dados está tomando forma no quartel-general do Instituto em Oslo. Novos mapas digitais indicarão a posição do inimigo e se tornarão ferramentas valiosas em nível local para melhorar a previsão de avalanches, planejar ações e sistemas de salvamento. Outro esforço nacional e monumental é o treinamento de mais pessoas para resgates em avalanches. Nos arredores de String, Christensen está coordenando um exercício de salvamento. Aqui, voluntários da comunidade utilizam todos os recursos de resgate disponíveis, novos e antigos. O fator mais crítico no salvamento de vidas é a velocidade.
É muito importante realizar esse tipo de exercício. O sucesso da busca e resgate depende muito do fator tempo. Quanto antes você começar a procurar, mais depressa encontrará pessoas. E maior será a sua chance de resgatar alguém. A triste verdade é que 50% das vítimas de avalanches morrerão em 30 minutos. O número sobe para 67% em 35 minutos. Presos, congelados, eles ficam imobilizados, totalmente dependentes da ação rápida de outras pessoas. Na maior parte do mundo, as vítimas de avalanches são geralmente esquiadores desavisados e praticantes de snowboard ou snowbobbing. Mas na Noruega, elas podem ser qualquer um. Enquanto eles continuam a enfrentá-las, outros em todo o mundo buscam novas maneiras de conviver com as avalanches. No inverno de 2000, 17 pessoas, incluindo 11 instrutores de esqui austríacos e futuros instrutores, foram mortos numa única e enorme avalanche. Quase do outro lado do mundo, 2 habitantes do Colorado acreditavam que estavam bem preparados quando saíram para passar a tarde esquiando nas montanhas. Mas de sua experiência surgiriam novas esperanças para futuras vítimas de avalanches. Ed, eu vou me adiantar e ligar meu sinalizador agora. Entendido. Minha bateria está a 88%. Nós tínhamos tudo. Tínhamos sondas, pás. Ambos estávamos usando sinalizadores para avalanches. E tínhamos frequentado vários cursos sobre avalanches. Sabíamos o que estávamos fazendo. Mas isso pode ser independente de fatores humanos e eu acho que foi isso que nos aconteceu. Nós tomamos decisões apressadas, não paramos para pensar realmente na nossa rota e cometemos um erro agindo assim. John McGowan esperou mais acima enquanto Bruce Edgarry fazia suas primeiras curvas. Para o horror de McGowan, ele podia ver o que Bruce não podia ver até que fosse tarde demais. Uma grande avalanche carregou Edgarry, levando-o como uma boneca de trapo montanha abaixo. Eu não sabia realmente que tinha sido atingido até que fui jogado para baixo e perdi os meus esquis, rolando continuamente. E foi só uns 5 ou 10 segundos depois que eu percebi que estava fora de controle e que eu não podia parar e eu fiquei com muito medo. Relembrando seu curso de sobrevivência, Bruce sabia que sua melhor chance de ser resgatado era lutar para ficar perto da superfície. Ela começou a ficar mais lenta, eu podia sentir. Mas eu sabia que se não ficasse perto da superfície, havia uma grande chance de sufocar. Então eu fiz o último esforço para chegar à superfície e, ao mesmo tempo, eu fui abrindo caminho com a mão para poder respirar. Num movimento desesperado, Edgarly conseguiu passar uma de suas mãos através da neve, mas o resto de seu corpo estava imobilizado. Enquanto McGowan esquadrinhava freneticamente o horizonte tentando encontrar seu amigo, Edgarly lutava para respirar, sabendo que tinha pouco tempo. Minha garganta estava completamente cheia de neve e eu não conseguia respirar e então a neve começou a derreter na minha garganta, a escorrer na laringe, eu tossia e respirava. Eu conseguia um pouco de ar e ainda pensava que ia sufocar. Graças a uma combinação de ação rápida e sorte, McGowan viu a mão de Edgarly.
Você está bem? Vou tirar você daí. Bruce seria um dos poucos afortunados a sair com vida de uma avalanche. A experiência mudaria sua vida para sempre. Eu me senti a pessoa mais sortuda da Terra. É sério. Eu me senti como se tivesse ressuscitado. Eu fui do terror completo ao êxtase. Tudo em cerca de 10 minutos. Seu encontro com a morte o convenceu a buscar novas maneiras de ajudar outras pessoas pegas nas garras mortíferas das avalanches. E hoje se associou ao irmão de John McGowan num negócio dirigido aos aventureiros do inverno. Sua ferramenta revolucionária é um sinalizador de avalanches digital de alta tecnologia, o primeiro de seu tipo no mundo. Eles acreditam que esse novo transmissor e receptor digital vai reduzir radicalmente o tempo necessário para localizar uma vítima de avalanches, salvando mais vidas. Num resgate em avalanche, cada minuto é muito importante. E se você poupar 5 minutos, suas chances de sobrevivência são muito maiores. A diferença é gritante. A utilização dos sinalizadores analógicos tradicionais pode ser um processo tedioso e lento. Eles emitem um sinal audível, um bip, que fica mais alto conforme você vai se aproximando mais da vítima. O esquadrinhamento de uma região é a única maneira certa de garantir que nenhuma área ficou de fora. Mas onde começar ainda é uma questão de adivinhação. O tempo se torna o inimigo. Você começa a ir nessa direção e depois... tridimensional, é claro. Mas o novo sinalizador digital promete cortar, reduzir esse tempo pela metade, convertendo a transmissão num sinal tridimensional que aponta a direção e distância da vítima através de uma série de luzes. Certo, agora estamos realizando uma busca básica. Bom, o que é animador sobre essa nova tecnologia digital é que o usuário não precisa interpretar o sinal. O próprio receptor o faz. É só seguir as luzes. Elas dizem que direção ir, e há um indicador de distância que mostra a distância. Então é muito fácil para alguém tirá-lo da caixa e usá-lo. 4 metros agora. Ele tornará possível que os atingidos sejam resgatados por seus próprios companheiros, em vez de depender de equipes de resgate para procurá-los. Numa situação de avalanche, você tem, no máximo, 30 minutos para trazer a pessoa à superfície. E é justamente isso que não acontece numa busca e resgate. No mundo da pesquisa de avalanches, os suíços têm mais tempo que qualquer outro. Nos majestosos Alpes nasceu a moderna ciência das avalanches. Aqui, novos e elaborados sistemas de previsão prometem resolver muitos dos mistérios da neve em movimento. O epicentro desses esforços está na cidade de Davos, um destino internacional de esqui muito popular. É um lugar que representa muitas outras comunidades por toda a Europa, onde as pessoas vivem e trabalham diretamente no caminho das avalanches. No Instituto Suíço para Pesquisa de Neve e Avalanches, revolucionários modelos computadorizados prometem tornar mais segura a vida das populações montanhesas. Perry Bautert lidera esse esforço abalando o mundo científico. É o apogeu de um trabalho que começou aqui há mais de 60 anos. As pesquisas sobre neve e avalanches começaram por volta de 1938. Naquela época, a Suíça ou os suíços estavam muito preocupados com o que acontecia na Europa. Hitler estava no poder, eles tinham medo do que poderia acontecer, tinham medo de precisar lutar.
Eles sabiam que teriam que lutar nas montanhas. Durante a Primeira Guerra Mundial, na fronteira entre a Áustria e Itália, mais soldados foram mortos por avalanches do que por armas. Temendo que isso se repetisse na Segunda Guerra Mundial, os suíços começaram a desenvolver pesquisas sobre avalanches para movimentar tropas em segurança pelas montanhas. Embora os suíços tenham permanecido neutros, seus esforços na ciência da neve continuaram. Hoje, por toda a Suíça, as barreiras contra a neve são um testemunho dos esforços históricos da vida sob a ameaça constante de avalanches. Tom Russe lidera a divisão de alerta de avalanches e avaliação de riscos do Instituto Suíço. Para poder avaliar a importância da previsão de avalanches e da pesquisa de avalanches na Suíça, você precisa conhecer alguns fatos e números sobre a Suíça. Cerca de 65% da área da Suíça está em terreno alpino. Temos 1.700.000 pessoas vivendo nesta área. Existem cerca de 2.000 instalações de transporte, como bondinhos, teleféricos e instalações turísticas dentro da área propensa a avalanches. Se soubermos melhor onde e quando as avalanches podem ocorrer, poderemos avisar as pessoas em que área em particular estarão mais seguras. No Instituto Suíço para Pesquisas de Neve e Avalanches, Russe supervisiona as operações de campo, parte integrante do trabalho com os modelos computadorizados. Numa estação isolada nas montanhas, Russe começa a procurar as pistas na estabilidade das camadas de gelo. Escavando um pequeno buraco na neve, ele pode examinar visualmente e comparar as formações de cristais, identificando as camadas frouxas e fortes. Para podermos fazer uma previsão com o auxílio do computador, precisamos de uma quantidade monumental de dados vindos diretamente das regiões das avalanches. São detalhes minuciosos que os suíços conseguiram reunir de uma maneira sem precedentes. Um grande investimento em tecnologia criou uma elaborada rede de cerca de 80 estações de coleta que se estende por todo o país. Isso permite aos suíços fazerem o que já frustrou tantos outros, monitorar simultaneamente as condições da neve em vastas áreas. Por exemplo, eles podem monitorar constantemente a velocidade do vento, sua direção, a temperatura do ar, umidade, radiação, a temperatura da superfície da neve, que é um dado essencial. No passado, não tínhamos esses dados. Hoje, com essa nova tecnologia, podemos realmente medir a maioria dos parâmetros relevantes para definir os riscos de avalanche. A cada hora do dia, vindas dos Alpes, informações sobre as camadas de neve são enviadas até o quartel-general do Instituto em Davos, dando aos cientistas uma vantagem concreta na previsão dos riscos de avalanche. Essas novas ferramentas virtuais podem calcular melhor as chances de haver uma avalanche. Medindo os volumes das camadas de neve, eles podem visualizar a distância potencial que uma avalanche poderá percorrer. Com essas informações críticas em mãos, os pesquisadores podem alertar os órgãos oficiais sobre o nível de risco em determinada comunidade. E pode-se então tomar as providências adequadas. Então, temos um sistema totalmente integrado, desde a coleta de dados nas áreas de ocorrência de avalanches até a avaliação dos riscos em nível local, regional ou nacional. Como a população e a infraestrutura continuam a ocupar as regiões montanhosas, esses sistemas se tornam mais indispensáveis que nunca, para evitar o que aconteceu em 1999, quando grande parte da Europa foi colhida de surpresa. Naquele ano, o caos reinava nos Alpes, com deslizamentos de neve tão monumentais que ocorrem apenas uma ou duas vezes num século.
Mais de 160 pessoas foram mortas, incluindo 31 numa imensa avalanche que devastou a cidade austríaca de Gautur. Embora ainda possa levar mais 50 anos para a Europa sofrer o que os especialistas chamam de inverno da avalanche, os suíços já estão preparados. Após aquele inverno da avalanche, eu fiquei ainda mais convencido da importância dos modelos numéricos e de como eles podem ser usados para proteger as pessoas. Neste momento, estamos num processo de verificação, cálculos, estamos calibrando nossos modelos. Achamos que temos informações um pouco mais atualizadas em relação aos volumes de neve que desceram e também às distâncias percorridas pelas avalanches. A nova geração de modelos está antecipando deslizamentos nunca antes imaginados, ajudando a redefinir áreas seguras para viver e trabalhar, com tecnologias que hoje são partilhadas no mundo por países como os Estados Unidos, Canadá e Noruega. Podemos oferecer esses modelos às pessoas que estão nas comunidades locais, pessoas que conhecem aquela área em particular. Elas conhecem a história da sua região. Podem tomar decisões muito melhores que nós em relação a quanta neve vai descer e quando ela vai descer. Eu acho que isso é muito importante. Não é somente uma pesquisa, mas sim um trabalho partilhado diretamente com as pessoas. Enquanto os suíços continuam a refinar a ciência da predição de avalanches, há uma corrida em curso em outras áreas para desenvolver ferramentas de salvamento ainda mais avançadas. Algumas das mais emocionantes pesquisas de sobrevivência em avalanches está acontecendo perto de Salt Lake City, Utah. Aqui, experimentos inéditos estão levando a ciência da neve a novas fronteiras. A meta é determinar quanto tempo um ser humano pode sobreviver totalmente encasulado na neve. A profundidade aí do seu lado parece certa. Sim, parece estar certo aqui do lado e podemos ver todos os monitores, mas o que está me Conforme um preocupando... buraco fundo para enterrar um humano é completado, Esta impressora aqui pode registrar dados minuto a minuto um grupo de deste lado. físicos liderados pelo Dr. Colin Grissom fazem uma checagem final do equipamento de monitoramento de vida. Este monitor aqui monitora os batimentos cardíacos através de um eletrocardiógrafo na superfície. Ele também possui uma sonda para medir a temperatura interna do corpo e um dos oxímetros de pulso será ligado a este aqui. Este monitor aqui vai mostrar outros. Hoje, a doutora Mary Beth Sholem, membro da equipe, será a cobaia, Este aqui à direita. Muito bem, estou pronta. E este aqui vai na mão direita. permitindo que a enterrem viva na neve para um teste inovador. Devo respirar com isso? Sim, é melhor. Você tem mais destes? Isto aqui está um pouco curto, precisamos de outro. Eu estou nervosa, acho que vou ficar gelada e não gosto disso, e nem da escuridão, e nem de ser enterrada. E como vai ser quando minha cabeça ficar coberta? Como vou me sentir? Pulei. Certo? O principal objetivo da experiência é medir quão rápido a temperatura interna do corpo de Mary cairá na neve densamente compactada. Ou seja, medir o início da hipotermia. Isso é parte de uma série de experiências que nunca foram feitas antes. Às 12h47 começaremos a coletar os dados. A temperatura interna é de 37,9. Ninguém jamais estudou isso antes. Apesar de haver muitas publicações sobre imersão em hipotermia, não há virtualmente nada nela sobre o desenvolvimento da hipotermia durante o soterramento em neve. Então, estamos de fato rompendo uma fronteira. Certo, vamos pôr o respirador agora. No passado, medir a hipotermia em vítimas de soterramento na neve era impossível. Certo, passe os braços Elas e poderiam incline-se pra morrer frente. sufocadas antes mesmo do estudo começar. Isso mesmo. Mas Mary Beth está equipada com um dispositivo de respiração revolucionário, um colete salva-vidas que os projetistas esperam que, algum dia, passe a ser um equipamento padrão para montanhistas. Avise quando ela estiver Ela pronta. está no Avalunk.
Está bem. Você pode ouvir a válvula. Está em operação, certo? Aguente aí. Testes anteriores provam que as vítimas de avalanches que usam o traje têm menos chances de sufocar e que, de fato, podem sobreviver 2 ou 3 vezes mais tempo que as que não o usam. O motivo é que ele foi projetado com uma membrana porosa que permite à pessoa extrair um suprimento de ar diretamente da neve. Ele também conduz o venenoso gás carbônico para as costas, para longe da face. Bem, nós sabemos que se desviarmos o CO2 exalado para longe da área onde estamos inalando, podemos manter uma oxigenação adequada por mais tempo e a pessoa não morrerá asfixiada. Então essa é a questão. Com que rapidez eles ficam hipotérmicos e que tipo de problema resultará disso quando eles forem resgatados? Ele está totalmente enterrado. Certo, depressa. Agora. Rápido. Tudo bem. Completamente encasulada em sua tumba de neve, Mary Beth tem seus sinais vitais monitorados de perto. 37. Para a equipe, as implicações de saber a rapidez com que a vítima de uma avalanche esfria são enormes. Pergunte se está tudo bem com ela. Está tudo bem aí? Sim. Especialmente porque os novos equipamentos de respiração de emergência prometem acabar com as velhas noções de sobrevivência de quem está enterrado vivo na neve. Ela ainda está bem? Sim, os batimentos estão em 93. Isso é bom. Seu corpo está suportando tudo muito bem. Quando ela chega perto da marca dos 30 minutos, seus sinais vitais ainda estão bons. Estatisticamente, essa pessoa provavelmente morreria em 30 minutos. O Avalung já deu a ela mais tempo do que a maioria das pessoas teria se estivesse soterrada na neve sem o equipamento. Mary Beth, sua temperatura caiu para 36,1. O nível de saturação está bom. Mas a experiência de Mary Beth Sholem está só pela metade. As publicações atuais presumem que a temperatura interna de uma vítima de soterramento na neve cai cerca de 3 graus por hora, o que se traduz por hipotermia severa. Grissom e sua equipe duvidam desses dados. Como se sente? Bem... Parece que está tremendo? Não. Então fique firme, está indo bem. Tá bom. Mary Beth está provando a teoria. Embora sua temperatura tenha caído vários graus rapidamente, ela não corre perigo. Já foram 40 minutos. Certo. Mary Beth, já se passaram 40 minutos. Sua temperatura está caindo depressa, 35,7 nesse momento. E eu suspeito que você esteja gelada. Os outros números estão indo bem. Está aguentando? Estou. Qual é o nosso tempo agora? Uns 42 minutos? Não. Nesse estágio da hipotermia, o corpo começa a estremecer, um mecanismo natural de aquecimento. Quando se aproxima de 1 hora, sua temperatura se elevou ligeiramente. Embora o Avalung esteja dispersando o CO2 para longe da face dela, os níveis estão aumentando. Mary Beth, você está aí há 55 minutos, está indo muito bem. Sua temperatura está em 36,1, seus batimentos estão a 90. O índice de CO2 está um pouco alto, é 61. Tá. E eu sei que você está sentindo isso. Estou mesmo. Acho que ela tem embolsão de ar. Nesse momento, Mary Beth já fez o bastante e quer sair. Sim. Vamos ligar o oxigênio no instante. Mas o teste foi um sucesso e deu mais peso à teoria de Grissom sobre a temperatura interna do corpo na neve. Fez uma grande diferença. Certo, agora o Avalung está visível. Ali está o rosto dela. Ela está exposta. Ela pode tirar o equipamento quando você quiser. A temperatura caiu cerca de 2 graus centígrados por hora, que é o mais rápido que alguém já esfriou durante um soterramento na neve, e ainda é muito menos do que os registros apontavam, 3 graus por hora. A parte da ciência é uma experiência que Mary Beth Sholem não esquecerá tão cedo. Certo. Consegue soltar esse braço? Sim. E este braço aqui?
É absolutamente apavorante ficar sob a neve, sentindo seu corpo apertado, a constrição, a escuridão, o isolamento. Está tremendo muito, não? Dá para me ouvir bater os dentes, não? Está feliz por voltar aos vivos de novo? Estou muito feliz. É bom ver o céu. Novos equipamentos que prolongam a vida, combinados a provas científicas de que o início da hipotermia é mais lento do que se pensava, criam emocionantes e novas possibilidades. Conforme os invernos vêm e vão, uma coisa é certa: a neve permanecerá em movimento e potencialmente mortífera. Se você estiver no meio de uma avalanche, já cometeu um erro de julgamento fatal. Mas o problema é este. Não podemos instruir as pessoas na mesma velocidade com que aumenta a quantidade de montanhistas. Tudo o que podemos fazer é duplicar, triplicar nossos esforços na instrução das pessoas. Essa é a área em que ainda não nos superamos. A sociedade ainda não fez o bastante para criar um programa eficaz para o público em geral. Pelo menos eu dou a eles informações básicas e fundamentais do que se pode esperar numa montanha. Os riscos de avalanche são como riscos de qualquer outra catástrofe natural. Eles respeitam as fronteiras do país. Eu tenho confiança de que partilhando informações com colegas no mundo todo ajudará a melhorar consideravelmente a previsão de avalanches e, assim, no futuro, reduzir as mortes causadas por elas. A luta para conviver com as avalanches continuará. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.